vamos continuar a nossa aula, falando sobre uma vida vitoriosa agora como servos de Cristo. Nossa aula número 12. E eu queria colocar para vocês algumas coisas que um servo tem no seu coração, na sua mente e no seu viver, conforme ele vai tendo essa intimidade com o Senhor, que nós acabamos de ver, vai se enchendo do Espírito Santo, cada vez mais, menos de si e mais do Senhor. E aí nós vamos ter uma das primeiras coisas que eu até coloquei aqui, é fidelidade. Por quê? Porque um servo é fiel ao seu Senhor. Um servo, ele vai olhar para o seu Senhor e vai dizer, eu tenho que olhar para o meu Senhor e ser fiel ao meu Senhor. E aí, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, gosto muito desse versículo, uso muito no Ministério de Adoração e Artes, que diz assim, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Lembra que nós já falamos sobre a pessoa ter um encargo? E aí a gente pode pensar aqui também que quando nós somos encarregados de alguma coisa, nós temos a responsabilidade de fazer aquela coisa. E aí, como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer desses encarregados? Nós podemos colocar aqui que essas pessoas responsáveis pelos mistérios de Deus, elas precisam serem fiéis. E ser fiel, então eu como servo de Cristo tenho que ser fiel no meu dízimo e na minha oferta. Sim, mas eu não estou falando só dessa fidelidade, da fidelidade do nosso dízimo e da nossa oferta. Eu estou falando de uma fidelidade que engloba toda a nossa vida. Eu sou fiel no meu tempo, eu sou fiel no meu dízimo e na minha oferta, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu sou fiel principalmente ao meu Senhor. E aí o Senhor chega para você e fala assim, olha, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. E aí você não prega o Evangelho, mas eu não sei pregar. Mas você sabe testemunhar, sabe falar o que Deus fez na sua vida. Então você pode sim falar às pessoas o que Deus tem feito. E aí Jesus fala assim, olha, olhem para a seara porque os campos estão brancos. Eu sou serva do Senhor, então se eu sou serva do Senhor, eu tenho que cumprir esse chamado do Senhor. E aí nós vamos olhar para Mateus 28, que ele vai falar, portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem do nosso Senhor. Então eu tenho que ser fiel a essa ordem. Então, quando nós pensamos em fidelidade, não é apenas o nosso dízimo e nossa oferta. É algo que tem que ser pensado em toda a nossa vida. Quando eu sou fiel, eu estou sendo fiel a uma ordem que o Senhor me deu. Se eu sou servo do Senhor, e a ordem é ir de pregar o Evangelho a toda criatura, eu devo pregar o Evangelho, porque eu estou sendo fiel a uma ordem que o meu Senhor me deu. Se a palavra do Senhor diz assim, olha, se vocês não falarem, as pedras vão clamar. Então eu tenho que falar. Por mais que as pessoas achem que só quem deve pregar são aqueles que estudaram, que foram para um seminário, a palavra do Senhor diz, não, vocês devem fazer o que o seu Senhor diz. E o Senhor está falando que nós devemos ser fiéis e ser fiel em tudo. Ser fiel nos nossos dízimos, sermos fiéis com o nosso cônjuge, sermos fiéis no nosso trabalho. Como assim ser fiéis? Como assim ser fiéis no trabalho? Porque se eu sou servo do Senhor Jesus, no meu trabalho eu vou ser o melhor funcionário. Porque eu estou dando testemunho de Cristo ali. Então, quando a gente pensa em fidelidade, é muito grande isso.
Quando a gente pensa em fidelidade, vai muito, muito além daquilo que nós achávamos, que é ser fiel no tempo, ser fiel no casamento, é ser fiel em tudo. E depois nós temos comprometimento. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem que alistou a gente? Quem alistou você para esse trabalho? E continua o versículo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Mas eu sou atleta, nós somos atletas de Cristo e nós temos um alvo. E aí Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores. E aí você tem assim uma gama de versículos que diz que eu e você devemos estar comprometidos. Porque assim, para eu ser um bom atleta de Cristo, eu tenho que me exercitar, eu tenho que buscar ser sempre o melhor atleta para esse meu Senhor. Eu tenho que ser esse soldado que não se deixa envolver pelos negócios da vida civil. O que é essa vida civil? É o mundo que está lá fora. Nós somos soldados de Cristo e existe um mundo lá fora dizendo assim, olha, cuidado. Então, pense bem, somos servos de Cristo, nós somos soldados que não devemos deixar essa batalha. Devemos ter fidelidade e comprometimento. Não esqueça disso, fidelidade e comprometimento. Na próxima aula, a gente vai falar sobre mais algumas coisas do que é ser servo, além de ser fiel e ser comprometido. Daqui a pouco nós nos vemos.